Fala galera, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jerônimo Barbeiro Gonzalez e nós vamos dar início à primeira aula da mentoria para professores, onde eu vou explicar para vocês como ensinar os seus alunos, como ter didática da melhor forma possível. Então, nesse primeiro slide nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre lutador versus professor, né? Nós todos sabemos que quando nós começamos a praticar jiu-jitsu, principalmente os mais antigos, nós somos ensinados a ser lutadores, né? Nós praticamos jiu-jitsu. E em nenhum momento o nosso mestre, o nosso professor, nos ensinou a como ensinar os nossos alunos, né? Então, quando você chega na faixa preta, o mais normal é que você replique esse sistema e não faça da forma correta, né? E aqui vai uma reflexão para o aluno. Você quer ser lembrado como alguém que finalizava bem ou como alguém que ensinava com excelência? Aqui nós temos uma grande diferença que ela é super importante para todos os professores que querem ensinar com excelência. A diferença entre técnica e didática, né? Técnica, saber fazer, né? Então todo professor ele deve saber fazer e dominar as técnicas que ele ensina. Mas a didática é como é que eu vou transmitir essa técnica para o meu aluno? Ou seja, não adianta eu ser muito bom em um armlock se eu não sei ensinar o meu aluno a fazer esse armlock. Para isso eu preciso da didática. Postura, saber liderar. A gente precisa ser um exemplo de comportamento, atitude e respeito. Todo professor, quando sobe no tatame, para ele ser genuinamente um professor que é responsável, que vai ser lembrado, ele precisa transmitir esse exemplo de comportamento, atitude e respeito, né? Porque o professor ele é o guardião do nosso tatame, né? Então, toda vez que o professor ele sobe no tatame, ele se torna responsável por aquele tatame e pelos alunos que estão treinando dentro dele. Então a gente tem que manter esse ambiente sempre seguro, com respeito, a boa energia, corrigir com uma postura respeitosa e evitar comparações, né? Para não ter, evitar comparações entre os alunos. Tudo isso é uma forma da gente educar os nossos alunos para a vida e educar os nossos alunos também para dentro do tatame. Ou seja, nós só mostramos a nossa liderança, que nós somos realmente os guardiões do tatame, que nós somos o exemplo do tatame através do nosso exemplo, né? A forma como nossa postura funciona dentro do tatame, a forma como nós conversamos dentro do tatame, a forma como nós damos a nossa aula. Só dessa forma nós vamos ser realmente exemplos dentro do tatame. Aqui nós vamos falar um pouco de uma estrutura de uma aula padrão, tá? Então por que é importante a gente ter uma estrutura, tá? A estrutura ela gera segurança e fluidez e engajamento para os nossos alunos, né? Tanto para os alunos também como os professores. Se nós chegamos na aula e nós sabemos como é que funciona a estrutura da nossa aula, ou seja, nós temos lá formação, nós temos aquecimento, depois nós temos técnica, depois nós vamos para o rola. Se nós sabemos como é que esse padrão funciona, a nossa aula vai se tornar muito mais organizada e nós vamos conseguir passar ela da melhor forma possível. Já é o início de uma formação de uma boa aula. E aqui nós vamos ver as 5 partes de uma aula padrão de jiu-jitsu. Começando pelas boas-vindas, né? A preparação, a formação. Então é muito importante nós temos a formação no início e no fim da aula. Ela representa um momento de respeito tanto para os alunos quanto para o professor, quanto até para o próprio ambiente, o nosso templo, o nosso tatame, né? Durante essa formação nós fazemos uma saudação. Nós falamos o nome da técnica que vai ser passada no dia, o foco daquele treino, o alinhamento da turma, a energia e a atenção e a motivação que vai ser dada naquele momento são super importantes para transcorrer a aula da melhor forma possível e até para alinhar a mente do professor em relação à aula. Então aqui vamos para um exemplo prático, né? Hoje vamos aprender uma raspagem que funciona quando o adversário trava a luta, mas antes vamos ativar o nosso corpo com movimentos específicos dessa situação. Ou seja, isso aqui é um exemplo do que eu poderia falar durante uma formação que é interessante para nós explicarmos aos nossos alunos. E depois, o segundo passo, nós vamos para o aquecimento funcional e técnico, né? O aquecimento ele serve para que o nosso aluno evite lesões, ou seja, ele precisa estar com o corpo bem aquecido, só que esse aquecimento ele não pode ser qualquer coisa. Eu gosto muito de falar assim, tem muitos professores que passam corrida, muita corrida, corre, 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 corre. Mas nós não estamos numa aula de corrida, nós estamos numa aula de jiu-jitsu. Então o interessante do aquecimento é sempre com foco,
talvez na técnica do dia, ou numa técnica que foi passada na semana anterior, beleza? Terceiro passo, parte técnica. Percebam que eu dividi aqui sempre em minutos. Vocês têm que ter isso muito bem registrado ali na hora de formar a aula de vocês, né? O tempo para vocês nem terem uma aula que se prolongue demais, porque isso é importante, e nem uma aula que fique mais curta e depois vocês tenham que ficar empurrando com a barriga. Perfeito? Então, apresentar a técnica com didática. Vamos lá, isso é muito importante. Nome simples mais função da técnica. Depois, quebra em microetapas, ou seja, eu tenho uma técnica lá que, vamos lá, de novo, um armlock da guarda. Se eu chegar para meus alunos e falar assim, ó, vocês têm que simplesmente passar a perna aqui e apertar os joelhos e puxar o braço para baixo, eles não vão entender nada e nem vão conseguir praticar. Então, como é que eu quebro isso em microetapas? Eu chego pro meu aluno e falo, olha só, a primeira parte que nós vamos fazer é fazer a catada do braço, beleza? Segunda parte, pé no quadril, joelho no ombro. E depois eu alço a minha perna lá por cima das costas do meu adversário. E assim eu vou montando a posição em microetapas para o aprendizado do meu aluno ser muito mais eficiente, tá? Demonstração lenta, clara e depois num ritmo real. Isso aqui é super importante, galera. Primeiro, quando eu vou mostrar a posição em uma primeira hora para o meu aluno, eu mostro lentamente. Perfeito? Ó, microetapas e lentamente. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. E depois eu mostro como é que funciona essa posição numa velocidade real, para o meu aluno compreender também como é que essa posição é de forma fluida. Perfeito? Repetição por parte dos alunos, com correções. Ensinar com propósito, não só como fazer, mas por que fazer assim. Isso é super importante, tá? Quando vocês vão ensinar uma técnica para um aluno de vocês, vocês têm que ensinar sempre o porquê que eles estão fazendo aquela posição. Todas as posições do jiu-jitsu, elas têm um propósito. Ou as variações, ou as transições, todas elas têm um propósito. Nada é por acaso dentro das técnicas do jiu-jitsu. E vocês mostrarem para os alunos de vocês qual que é o propósito daquela posição, onde é que eles vão chegar, ou o que que eles estão defendendo, ou por que que eles estão fazendo isso para progredir para aquilo, é super importante. E isso só vem do conhecimento técnico de vocês. Então vocês precisam entender a técnica que vocês estão fazendo, demonstrando, ou seja, através de um estudo, através da prática duradoura, e depois, quando vocês realmente dominarem isso, vocês conseguirem, através de uma boa didática, ensinar o passo a passo, através de uma boa explicação. Aí depois a gente tem o quarto passo, que é o treino guiado e rola, né? Então o treino específico é bem interessante sempre fazer, pelo menos 1, 2 vezes por semana, que é de acordo com a posição do dia, onde os alunos vão ter que durante o rola ser obrigados a praticar a posição durante o rola, e o rola normal, que é o livre ali, que vocês todos, acho que a grande maioria de vocês já conhece aí, que é a questão de deixar os alunos ali sempre rolando durante um tempo. Eu gosto sempre de deixar um tempo ali de 4, 5 ou 6 minutos, mais do que isso já acho ruim, levando em consideração, né, que vocês estão dando aula para uma média de alunos aí, 4 minutos alunos assim, kids e juvenil, 5 minutos alunos um pouco mais velhos, 6 minutos alunos ali de uma média idade ali de 18 a 25, né? Sempre prestar atenção na questão da idade dos alunos de vocês e marcar isso com o tempo do rola, né? Ou seja, se atentar aos nossos alunos para poder passar a melhor experiência possível, né? Sem frustrações. Ó, importante, organizar o tatame, manter a segurança e interromper com firmeza quando necessário, né? Isso aqui é super importante e isso acontece durante o transcorrer da aula, que é a questão de vocês manter a organização do tatame, ou seja, o tempo, vamos começar, né, pelo tempo da aula. Eu tenho 1 hora de aula, então eu tenho 5 minutos para isso, 10 para aquilo, 15 para aquilo, 20 para aquilo, né? Fechou o tempo de aula, tive a aula bem organizada, consigo fazer as transições. Eu digo transições no sentido de sair do aquecimento, vai para a técnica, não tem muita enrolação porque eu sei o tempo que eu tenho, a minha aula é bem organizada, né? Manter a segurança, ou seja, eu tenho que sempre ser o guardião do tatame, então eu tenho que estar observando meus alunos, circulando em volta do tatame para prestar o máximo de atenção neles e conseguir ter essa segurança em cima deles para que eles não se machuquem, porque o aluno que se machuca vai embora e daí é um aluno que você perde,
né? Interromper com firmeza quando necessário. Tô vendo, tô observando meus alunos, tô fazendo da forma correta, eu vou interromper ele quando for necessário, eu vejo que ele está chegando perto de uma posição em que remete aí uma insegurança, né? Uma lesão, alguma coisa que com o meu conhecimento que é mais afiado e o dele menos afiado, eu já consigo enxergar o que pode acontecer no futuro ali daquela situação. Tá? E agora a gente vai para a quinta etapa e a última, que é o fechamento e encerramento, né? Que daí a gente pode recapitular a técnica, né? O conceito de tudo que foi ensinado, isso é super interessante na formação final. Reforçar um valor, eu gosto muito de fazer isso, né? A paciência, respeito, humildade, ou até de alguma situação que aconteceu no tatame e a gente conseguir fisgar essa situação para passar algum valor interessante aos nossos alunos, né? E dar uma missão, uma reflexão para eles levarem para casa. Porque a gente sempre tem que levar em consideração que o jiu-jitsu é uma ferramenta para a vida e que a gente consegue transmitir todos os ensinamentos do tatame para fora do tatame. Então vale super a pena você sempre remeterem isso para a vida externa dos alunos, né? Externa eu digo fora do tatame. Dica para os alunos, tá? Você não precisa inventar uma aula diferente todo dia. Você precisa saber montar bem uma aula com estrutura, clareza e propósito. Isso fideliza o aluno muito mais do que variedade sem direção. Então isso aqui é super interessante do seguinte: se vocês ficarem inventando uma aula todo dia, que é o normal, né? Infelizmente o normal dos professores hoje é ficar, chega no tatame, aí, o que será que eu vou passar hoje? Ah, tá, eu vou passar isso aqui. Beleza, então tá. Então, daí eu chego lá, passo geralmente o que eu gosto de fazer, aí geralmente não tem um nível de detalhamento. Se um aluno me faz uma pergunta, eu vou ficar bravo com ele porque eu não sei responder, e daí vou ser grosseiro com o aluno. Nada disso. É mais fácil vocês estruturarem uma aula mais simples, em que vocês vão conseguir ter um estudo em cima disso para poder se preparar e estarem preparados no momento de dar essa aula.